Fala galera, beleza? Tô eu aqui para mais um vídeo e se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixa seu like, seu comentário, compartilha para dar engajamento e ajudar o canal a crescer, beleza? Bom, o vídeo de hoje é resenha do livro Misto Quente, de Charles Bukowski. Esse é o terceiro ou quarto romance escrito pelo velho safado, né? Assim como a gente chama ele. Leitores de Bukowski sabem do que eu estou falando. Mas pela ordem cronológica das histórias do Henry Chinaski, que é o alter ego do Bukowski, ele é o primeiro. Ele relata da infância, adolescência ao começo da vida adulta, da juventude e vida adulta do Henry Chinaski. Bom, o protagonista, como eu disse mais uma vez, é o Henry Chinaski. Ele é um garoto que vive em Los Angeles, né? Inclusive esse livro ele retrata muito sobre o outro lado de Los Angeles, né? Porque a gente está acostumado com glamour, com fama, Hollywood, é tapete vermelho. E o livro se passa numa época entre guerras, ao final da primeira, prestes a começar a segunda, né? E ele fala também aqui na recessão pós-1929. Um garoto pobre, de origem alemã, você vê que ele é alguém que ele não, de certa forma, ele não se encaixa muito em um grupo fixo, né? Ele é filho de um pai que, a princípio, pelo jeito truculento que você vai ler no livro, você pode achar o pai engraçado. Mas não, depois você acaba percebendo que é um pai tirano. É muito mais que um autoritário, é um ditador. E coincidentemente numa época entre guerras, né? O pai é um ditador, é um tirano, é um maluco, né? E a mãe é aquela mãe omissa e submissa, que assiste as atrocidades que o pai comete contra o filho e permanece calada. Ela é até muito carinhosa, né, com o pai dele, que é um tirano. E você vê que o Harry, ele na escola, ele não é de muitos amigos, ele faz um coleguinha aqui, um conhecido ali, mais alguém ali naquele outro, mas ele não tem um grupo fixo. E você vai acompanhando o crescimento dele, né? Ele ele vai crescendo e vai se tornando duro devido a todas as circunstâncias, a ele não ser aceito, a ele ser zoado, ele na época não tinha esse nome, mas ele sofrer assim coisas pesadíssimas nas mãos dos valentões da escola. Você vê tudo isso aqui, né? E na vida dele na escola, você vê que ele tá começando a entrar na puberdade, ele trata com as professoras como se elas quisessem cometer certos tipos de maldade com ele, né? Você vê uma parte do livro que a professora pede para que ele fique depois da aula, porque ela quer conversar com o Harry e tudo. E o Harry fica. E pela maneira que a professora vai tratando com ele passa a achar que ela quer alguma coisa com ele. Mas não, ele é só um adolescente na fase da puberdade. O Harry começa a... Como é que eu posso descrever aqui? A buscar inspirações para suas imaginações, até em mãe de amigo, em vizinha, qualquer mulher que passa ali, né? E ele vai fazendo uma amizade ou outra, como eu já disse, mas ele não é muito fixo assim, a vida dele vai seguindo, ele vai se tornando um cara sozinho, você não vai ver em momento algum do livro o Harry tendo uma namoradinha aqui, sabe? Aquela coisa de infância, adolescência, nada. Pelo jeito que ele trata com as mulheres, o jeito dele truculento, isso é muito reflexo também do tratamento que ele acaba tendo como exemplo na casa dele, né? O tratamento do pai dele para com a mãe. E vai refletindo nele a visão que ele vai tendo das mulheres, o pensamento, e ele expõe tudo aqui. E, gente, trata-se de uma obra
de certa forma, autobiográfica do Bukowski. Como eu disse, o Harry Chinaski, ele é um alter ego, ele é o alter ego do Charles Bukowski, ele aparece em 6 dos romances do autor, sendo protagonista de 5 e rapidamente mencionado no 6º. Eu estou relendo todos, né? Então vai ter resenha de todos. E ele vai te... Você vai aprendendo muita coisa. Eu aqui folheando, relendo algumas coisas, sabe? Você vai... Parece... Tinha horas que eu olhava pra esse livro e eu falava, caramba, esse velho safado que nem tá vivo mais, ele basicamente se baseou em alguns momentos da minha história. Óbvio, eu não trato, não coisas pesadas que trata aqui no livro, né? Mas, não sei, parece... É aquele livro que você... Não é que você mergulha nele, ele te puxa para aquele universo dele e... tinha horas que eu via todo aquele universo que ele estava me apresentando em terceira pessoa, tinha horas que eu vi em primeira e aquilo, sabe, era uma aventura, mistura de viagem no tempo com viagem para outro país, vendo tudo em primeira, terceira pessoa, aquela coisa assim, e ele não poupa palavras, ele não poupa palavras, ele não pega leve. Então, se você tem problema com algum tipo de leitura que pega pesado, que é de expor muito, de detalhes sórdidos, esse livro não é para você. Mas se você quer embarcar numa aventura sem censura, tá aqui uma ótima recomendação. Você vê que ele vai questionando muito o sistema de educação da época, a crise, a Grande Depressão. Ele vai questionando também aquela coisa de lei seca, não lei seca. Ele questiona muito o politicamente correto da época. Ele vai batendo muito na religião também, porque ele acaba se deparando com um amigo que é de família religiosa. Ele vai crescendo e vai se misturando em diversos grupos. E ele não se encaixa em nenhum, mas ele leva para si próprio algum aprendizado que ele aprendeu durante aquele tempo com aquele determinado grupo. E o final desse livro, gente, o final, digamos assim, é um show à parte, mas não é um show de glamour. Ele é bastante realista, como no livro como um todo. Ele é bastante realista, mas eu digo um show à parte que tá escrito aqui, ó. Quem não leu Misto Quente não leu Bukowski. Vocês podem ler aqui, eu não sei se a câmera vai pegar espelhado, mas tá escrito, né? Quem não leu Misto Quente não leu Bukowski. E é exatamente isso. Exatamente isso. E alguns dos pontos aqui, não só desse como de outros, mas quando eu tava relendo, eu já conseguia pensar mais rapidamente, mas na referência se refletem muitos dos poemas do Bukowski. Você vê, tem... O livro ao todo tem 316 páginas. 316 páginas que pra mim... Sabe quando você vê um filme tão longo que ao mesmo tempo, apesar dele ser longo, ele é tão bom que você não vê a hora passar? Eu não vi as páginas passarem. Eu apenas ia mergulhando nesse universo, ia vendo a história do Harry Chinaski. Tinha certas horas que eu parava assim, que eu fechava, que eu calma. Pesado pra caramba. Aí depois eu voltava, tá bom, caraca, é isso mesmo que eu li. Aí de repente caraca, isso mesmo que eu li. Respira e volta. Não, assim, não é uma leitura que todo mundo vai gostar, mas todo mundo deveria ler. É essencial, é assim, é recomendado para todo mundo vai gostar? Não vai gostar, né? O garoto pobre,
basicamente torturado pelo pai. E voltando aqui para a história, com a solitude dele, a mistura de solidão com solitude, ele acaba encontrando um refúgio na literatura. Então ele vai passando pelos mais diversos autores clássicos. Esse livro também, para quem curte literatura, até para quem está começando agora com o hábito da leitura, ele vai te dar muitas dicas de livros também. Aí você pode até pegar um papelzinho, uma caneta ou no celular e anotar as recomendações. Fica aí a dica também. E ele vai se encontrando, ele vai encontrando refúgio na literatura. E nisso ele acaba tendo a sensação, né, bate nele a vontade de também ser um grande escritor. Então ele começa a escrever os contos dele. E ele escreve justamente aquilo que ele vê ao redor dele, da vida dele, ele vai passando nos contos dele. As histórias de puberdade, os sonhos mais eróticos, essas coisas, até que em dado momento o pai dele, de tão tirano, veja bem, ele encontra todos os contos do Harry e assim, ele faz, como o livro se passa entre guerras, ele faz uma guerra à parte, dizendo que o filho não vai escrever, que escrever é coisa de vagabundo, pra você ver. O jeito clássico e ignorante. É o pai do Harry Chinaski. Eu não vou contar o que acontece depois, porque esse é um convite para você ler, você conferir, você sentir suas próprias emoções. Mas é assim, você fica sem palavras, sem palavras, sem palavras. Ele vai mostrando também a aproximação dele com o hábito que se torna um vício posteriormente da bebida alcoólica. Era numa época onde as bebidas custavam centavos, então se o sujeito tinha $35 na carteira, ele estava ostentando no baile, digamos assim, vai tá tudo isso aqui. A maneira como o Chinaski ele vai se tornando frio e desapegado da vida, ele cai assim na vida dele mesmo, de forma desapegada de tudo e todos, apenas carregando consigo as suas cicatrizes, as suas frustrações. É uma coisa assim, dizem, e eu concordo, por experiência própria, que é impossível você não chorar pelo menos no final do livro. Não foi só no final, eu vou dizer da minha experiência de releitura, não foi só no final, tá? Não foi só no final. Eu chorei em diversos momentos, tanto que em alguns desses momentos eu tive que parar e falar, ó, preciso, calma, preciso digerir. Sabe, aquilo pega você de tal maneira e é assim, é sensacional, sensacional. Tanto até que na época, que eu sou muito fã do trabalho da galera do Tarja Preta FM, né, que é o time do lá o Arthur Petri, a namorada dele que é a Bia, o Caio Dellacqua, o Robert Kiefer, e na época do cancelamento pela galera assim que tava pegando muito pesado, o Caio Dellacqua recomendou esse livro, e era na época que eu tava fazendo a minha releitura. E ele escreveu assim: leiam Bukowski, FDPs. E é bem por aí. Leiam Bukowski e comecem por esse aqui. Não à toa a indicação dele também, né? E assim, eu tô tentando contar aqui por cima sem dar spoiler, porque a minha vontade é de contar tudo aqui, mas eu estragar a sua experiência. Eu não quero estragar, apenas assim, como na minha visão como artista, o crescimento como artista e ser humano são sinônimos, como dizia Stella Adler, esse livro faz parte do que eu chamo de a lista de leitura do autoaprimoramento do artista. Eu coloco esse aqui e tenho certeza que, assim como todos os romances escritos pelo velho safado vão estar nessa lista, que são o quê? Os livros que vão te fazer olhar para si próprio e te tornar um ser humano assim mais atento, vai te aprimorar como ser humano. E esse livro traz cada
lição assim de resiliência, parece até papo de coach, mas de resistência, de resistir à humilhação, às provações, aos desprezos que a vida acaba trazendo pra gente, né? E você lê e de certa forma você se identifica, meio que reflete, caramba, eu já passei isso em tal ocasião, caramba, e tá nesse livro. E longe de ser um livro de coach ou um romancezinho qualquer, ele é muito realista. E parece que você é convidado a compartilhar da sua realidade com a história do livro. Assim, fascinante. Fascinante. Misto Quente deve ser lido por todos. E como diz aqui, quem não leu Misto Quente não leu Bukowski. Vou mostrar um pouquinho da minha edição para vocês. Ó, aqui a edição, as páginas, a contracapa, a lombada. Ele é a edição Pocket da LPM. Diz que tem uma edição grande, eu quero muito comprar. Se alguém souber onde tem, alguém que tenha para vender, deixa o link aqui nos comentários que eu vou correr lá. Eu vou deixar os comentários onde você pode adquirir o livro na versão física e algum lugar onde você possa baixar na edição PDF. Para quem gosta de ler em PDF, eu ainda não sou apto a isso. Mas fica aí a recomendação. Misto Quente, de Charles Bukowski.